Eu creio, porque quando nós falamos de missões, nós falamos de chamado, nós falamos do ID, nós falamos de evangelismo, nós falamos de alcançar vidas para o Senhor. Aleluia. Eu gostaria de ler, aqueles que possuem Bíblias, abram-nas comigo, por favor. Livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28. Leiamos do verso 18 ao 20. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Aleluia, glórias a Deus. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Vejamos o que diz a palavra de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, esse versículo, essa passagem que é muito conhecida no meio missionário, ela é muito pregada porque ela fala do ID de Jesus Cristo. Mas esses 3 versículos aqui, ele é um alento, um chamado, uma indicação e uma grande consolação e conforto para todo missionário. Primeiramente, aqui existe uma sequência. Nós vimos que primeiramente você tem que ir, você tem que aceitar o chamado do Senhor. Segundo, você tem que anunciar. Essa palavra aqui no original grego, ensinai todas as nações, você tem que anunciar, pregar a palavra de Deus. E diz aqui, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? Esse prosélito aqui já havia sido ensinado, já havia sido preparado e agora estava sendo discipulado. Então primeiro você vai, depois você anuncia, depois você discipula. E ele fala aqui, ensinando-as a guardar todas as coisas. O que é isso? Você prepara. Depois que você vai, depois que você anuncia, depois que você discipula, você prepara. Existe aqui essa sequência, quádrupla aqui. Mas uma coisa que me chama mais a atenção nesses 2 versículos aqui é o versículo 18. Antes de Jesus enviar, antes dele falar, portanto, ide, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós entendemos que Alabaçu decai. O missionário, primeiramente, ele não está sozinho. Ele não vai em nome de Pedro, ele não vai em nome de Paulo, ele não vai em nome da teologia, ele não vai em nome de uma denominação, Assembleia de Deus, ele vai em nome de Jesus. E não é qualquer Jesus, não é o Jesus da Igreja Católica, não é o Jesus dos Espíritas, não é o Jesus dos muçulmanos, que eles falam que apenas é um profeta, mas é o Jesus que é o Filho de Deus, que ele diz: olha, eu tenho uma coisa para falar, todo o poder é me dado no céu e na terra. Ele não disse qualquer poder, ele não disse um pequeno poder, ele disse todo o poder. Não há margem mais para ninguém, não há sobra para ninguém. Quantos podem glorificar a ele? Quantos creem que de fato ele tem esse poder? Ele é um Deus de poder. Muitas vezes pregamos o Jesus da cruz, ele já desceu da cruz, ele tem todo o poder no céu e na terra. E outro versículo que me chama muita atenção, o versículo 20, a parte final que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existem missionários que foram aos lugares mais longínquos desse planeta,
que não haviam ali holofotes, ninguém que os pudesse aplaudir, não havia mídia social que pudesse bater palma para eles, para ver aquilo que eles estavam fazendo. Muitos missionários ali perto da Austrália, naquelas ilhas do Pacífico, eles perderam as suas vidas sendo comidos por canibais, porque os canibais eles acreditavam que se ele comesse uma pessoa, ele adquiria a forma, a inteligência daquela pessoa. E muitos ali que foram pregar o Evangelho no lugar longínquo, que saíram ali de um navio para pregar ao Senhor, pagaram com a própria vida. Eles muitas vezes não estão aqui recordados nos livros de teologia, mas para eles há um grande tesouro no céu. E mesmo naquele momento, onde parecia que eles estavam sozinhos, eles não estavam, porque essa promessa estava com eles. Eles que estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos creem nessa promessa? Aleluia! Fazer missão é pagar o preço, é muitas vezes perder a sua vida para poder ganhar um grande tesouro, aonde a traça não come e o ferrugem não destrói. Esses missionários estarão lembrados para todo sempre, não aqui nessa terra, mas na vida eterna no reino celestial. Quando nós falamos de missões, eu quero trazer uma palavra depois dessa introdução que o Senhor trouxe no meu coração. Uma palavra muito séria que chama-se 3 tipos de chamadas missionárias. Repita comigo: 3 tipos de chamadas missionárias. Os 3 tipos de chamadas missionárias são os 3 clamores que Deus utiliza para despertar sua igreja para a evangelização. O clamor da terra representa a necessidade dos perdidos. O clamor do inferno revela a urgência da salvação. E o clamor do céu nos mostra que Deus continua procurando homens e mulheres, pessoas em Mangabeira 8, na Assembleia de Deus, Fontes de Água Viva, para um grande chamado, que respondam: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a chamada que você vai ouvir? Você vai ouvir a chamada da terra, a chamada do inferno ou a chamada do céu? Que chamada você vai ouvir da parte do nosso Deus? Mas quando o Senhor tem uma chamada na vida do homem, quando o Senhor tem uma chamada na vida da mulher, muitas vezes nós colocamos barreiras, pastor. Muitas vezes nós não queremos aceitar essa chamada. Muitas vezes nós apresentamos a Deus que nós não temos capacidade. E eu quero reconhecer que de fato nós não temos capacidade nenhuma, porque a capacidade não é minha, não é sua, ela é de Deus. É Deus que capacita, é Deus que prepara, é Deus que envia, é Deus que se encarrega. A nova subecai. Mas o homem continua, desde a antiguidade até agora, a arrumar barreiras e problemas para não aceitar o reino do Senhor. Nós vemos em Êxodo capítulo 4 e versículo 10, um grande homem de Deus, o libertador de Israel. Se você perguntar ali na Austrália, eu falava com povos de todas as partes do mundo, e eu chegava para um judeu e dizia: olha, Jesus Cristo é o Salvador. E ele dizia para mim: não é, o nosso Salvador é Moisés, porque o judeu, ele tem Moisés como a sua principal pessoa, aquele que resgatou eles do Egito, do jugo da servidão. Eles ainda esperam que o Messias volte para poder cumprir todas as profecias judaicas, mas o nosso Messias, ele já voltou há mais de 2000 anos atrás. Ele já consumou tudo na cruz do Calvário. Ele disse que tem todo o poder, e ele disse para Adefaque: prepara-te, que eu quero te enviar. Eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho uma chamada missionária na tua vida. Qual é a desculpa que tu vais entregar? Então Êxodo 4:10 fala: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda deste que tens falado ao teu servo, porque sou pesado
de boca e pesado de língua. Moisés, ele foi muito estratégico quando ele disse para Deus: eu não sou homem eloquente nem de ontem. Ele não estava dizendo: olha, eu fui criado em toda a ciência do Egito. É verdade que eu aprendi ali muito no Egito, eu recebi uma grande educação, mas mesmo isso não foi suficiente para mim. E ele diz também: nem de anteontem nem de ontem, eu hoje apenas sou um pastor de ovelhas. O que é que eu posso fazer? Eu sou pesado de língua. A Bíblia fala, muitos eruditos bíblicos acreditam que Moisés, ele era gago, ele era muito sábio, criado em toda a ciência do Egito, mas ele era pesado de língua, ele não tinha o dom da oratória. Quem sabe ele chegava perto de alguém, ia falar e se tremia todo, e ficava constrangido, ou começava a gaguejar, e as pessoas não levavam ele a sério. Mas o Senhor disse: eu uso gado, eu uso quem quer. O que é que tu tens nas tuas mãos, Moisés? Ele tinha apenas um cajado de madeira. Aquele cajado não podia fazer nada. Muitas vezes você pensa: o que é que eu tenho? Eu moro aqui no bairro, quem sou eu? O que é que eu posso fazer? O Senhor vai usar aquilo que tu tem nas mãos. O Senhor vai usar a tua palavra, o Senhor vai usar a tua pessoa. Moisés, ele tinha apenas um cajado, e foi através desse cajado que ele viu o Senhor fazer grandes coisas. Eu quero vos dizer que quando eu cheguei na Austrália, quando eu falo de obra missionária, para mim é algo muito mais do que algo espetacular, porque eu não só fui enviado para a Austrália, eu conheci a Jesus Cristo na Austrália. Eu sou fruto da obra missionária. Muitas pessoas são preparadas aqui no Brasil e são enviadas. Eu conheci a Jesus Cristo na Austrália. Eu fui com um propósito diferente, de ficar ali um ano, ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Mas Deus tinha um propósito diferente para a minha vida. Uma fita de videocassete VHS tinha sido gravada, onde a minha irmã estava ali na Austrália. E um pastor, ele foi de penetra naquele aniversário, mas foi Deus que levou ele. E ele pregou uma pregação muito simples. Ele disse: todo homem, querendo ou não, um dia vai ter um encontro com Deus. E é muito melhor ter esse encontro com Deus, sendo Deus nosso Pai e nós sendo filho, do que Deus sendo juiz e nós sendo réu. Aquela palavra entrou no meu coração. Eu não disse nada para ninguém, mas quando eu cheguei na Austrália, passado um tempo, eu disse: eu quero ir naquela igreja, eu quero visitar aquela igreja. O irmão me levou para a igreja, eu fui visitar, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui batizado com o Espírito Santo quando aceitei Jesus. Eu fui praticamente um bebê espiritual. Já comecei pregando, sendo batizado, e o Senhor fez um grande milagre na minha vida. Por isso que eu digo: se aquele pastor do Paraná não tivesse aceito o chamado do Senhor Jesus Cristo, talvez hoje eu não estava aqui pregando a palavra. Talvez hoje eu não tivesse sido alcançado, não existia minha esposa comigo, nem meus filhos teriam nascido. Porque um homem ouviu o chamado do Senhor e foi para um lugar longínquo, a mais de 15 mil quilômetros, aonde ele não conhecia ninguém, mas ele tinha a palavra, e foi através dessa palavra que eu fui alcançado. Moisés, glorifica ele é digno. Aleluia. Moisés, ele disse que era gago, ele tinha um impedimento que impedia de falar, de ter boa oratória. Quando eu aceitei a Jesus, eu fui trabalhar ali na construção civil, e o que eu queria era falar de Jesus. O que eu queria era falar que Jesus Cristo salva, que Jesus batiza, que Jesus tem um plano. E eles me colocaram ali para trabalhar na construção civil. E Deus é tão bom que me colocaram para operar o elevador. Veja só, uma pessoa que quase não falava muito inglês, me colocaram ali para operar o elevador. Porque através dali, muitas pessoas entravam de todas as raças. A Austrália é um país multicultural, tem raça de todo lugar que você imaginar. E eu estava ali naquele elevador e entrava pessoas gregas, e eu dizia: olha, como é que se diz Jesus te ama? E eles diziam para mim: o Cristo sagapei.
e eu guardava aquilo. Entravam as pessoas da Croácia e as pessoas da Sérvia, e eu dizia: como é que diz que Jesus salva, que Jesus tem um plano? E eles diziam: Bop de Pombo, e eu gravava aquilo. Entravam as pessoas da Nova Zelândia, os nativos da Nova Zelândia, e eu dizia: como é que fala que Jesus te ama? Ele dizia: Dietua e na Aroiaco, e eu ia gravando aquelas palavras. E entravam as pessoas ali no elevador grego, e eu dizia: oh Cristo Sagapei. Entravam as pessoas da Croácia, eu dizia: Bop de Pombo. Entravam as pessoas da Nova Zelândia, eu dizia: Dietua e na Aroiaco, e eu pregava em todas as línguas, e eu lhe falava aquelas línguas. As pessoas diziam: para de pregar, o que tu faz é pregar. Tapavam os ouvidos e diziam: não quero ouvir. Mas eu dizia: eu não vou parar de pregar, porque esse é o meu chamado. Deus se conhecer a mim, eu pregava e dizia: a pregação mais importante, Jesus, ele te ama e tem um plano na tua vida. Muitas vezes o meu inglês muito fraco, que eu estava aprendendo, eu começava a pregar e dizer: Jesus has a plan in your life. Eu queria dizer: Jesus tem um plano na tua vida. Mas como o meu inglês era limitado, a palavra plan parecia plane. E eles riam de mim porque eu estava dizendo na tradução: Jesus tem um avião na tua vida. E quando eles me viam, eles faziam: mas eu não quero saber. Eles estavam compreendendo. Então eles entravam no elevador, os australianos. Eu dizia: Jesus has a plan in your life. He died for you on the Calvary Cross. E eu pregava todo dia. E as pessoas diziam: para de pregar. E eu não parava. Até que um dia, um jovem que estava ali, australiano, não falava uma palavra de português, ele chegou para mim e disse: Giovanni, vamos ali para baixo, na área ali no estacionamento, que eu quero falar contigo. Eu disse: pois não, aquilo nunca saiu da minha cabeça. O nome dele é Brad Thornton. Eu não sei onde é que ele está, se ele está bem ou não. Mas ele chegou para mim e disse: olha, eu quero te dizer uma coisa. Pois não, eu quero aceitar o teu Jesus. Está aqui a minha carteira de cigarro, eu jogo fora. Eu quero o teu Jesus. E eu orei por ele, e aquele jovem aceitou a Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor? O meu inglês era tão pequeno, mas a menção do nome de Jesus causa impacto. Não seja constrangido, não fique tímido no teu trabalho, na tua rua. Fala o nome de Jesus, fala o nome de Jesus, fala o nome de Jesus. É Ele que faz, é Ele que tem todo o poder. E o Senhor me disse: eu tive uma grande lição ali. Não é a minha preparação, não é aquilo que eu faço, é apenas eu me colocar na disposição como vaso e deixar Ele fazer. Aleluia. Quantos podem glorificar a Ele? Jeremias capítulo 1, versículo 6. Então disse eu: assim o Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Segundo os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus, talvez aqui Jeremias tinha 17 anos. Ele era um pré-adulto, alguém no final da adolescência, alguém muito novo para os padrões ali judaicos. Imagina um profeta se levantar com 17 anos e dizer àqueles rabis, e dizer àquelas pessoas que eles estavam errados, dizer que eles estavam em pecado, dizer que eles iam para o exílio porque eles tinham se afastado de Deus. E ele disse: ah, Senhor, eis que eu sou apenas uma criança. Mas o Senhor não queria saber disso, porque Ele usa criança, Ele usa adolescente, Ele usa idoso, Ele usa todo aquele que se coloca a lavação à disposição. E Ele fala no versículo 5: antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te escolhi. As nações eu tenho te dado para profeta. Eu quero te dizer que antes de você nascer, o Senhor já tinha te visto hoje aqui na área suave, aqui em Mangabeira 8. Ele tem uma palavra para você. Ele disse: não diga que eu sou apenas uma irmã, não diga que eu sou um novo convertido, não diga que eu não sei falar. Aonde o Senhor te mandar, tu irás. Ele disse ali para Jeremias: eu vou te encher, alabassurecai, eu te dou as nações do profeta. Não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Que promessa maravilhosa! Não temas, porque eu sou contigo para te livrar.
poderosa. É essa mesma palavra de Deus que Ele fala a todos os missionários, todo aquele que evangeliza, todo aquele que sai para pregar. E hoje eu vos digo que é perigoso. Muitas vezes nós saímos para pregar. Eu me lembro que eu pregava na rua, ali na Austrália. Se eu pregar hoje, eles podem me prender, porque eles usam uma lei de distúrbio da sociedade, que se você falar Jesus, você está ferindo outras religiões, porque é um país que tem muitas religiões. Mas eu não quero saber. Pode prender, entendeu? Pode colocar no cárcere, pode até matar. O sangue dos mártires, eles são como uma semente plantada. A obra de Deus, ela continua, e todo aquele que foi chamado, ele será alcançado. Jeremias: eu sou contigo as nações que dei por herança. Quantos aqui creem que podem ir para as nações? Parece uma impossibilidade, mas pastor, eu estou aqui em Mangabeira, eu não tenho dinheiro. Quem é o dono do ouro e da prata? És tu ou é o Senhor? Quem é que prepara todas as coisas? É tu ou é Ele? Ele te pediu alguma coisa? Ele pediu somente o teu coração. Ele pediu a tua obediência, que tu te coloque na brecha e deixa o resto com Ele. Deixa que Ele vai. Ah, Senhor, eu tenho um desejo de louvar, não sei aonde, mas eu não sou ali de Barros, eu não sou de Carvalhais. Mas quem é o dono do louvor? É tu ou é Ele? É Ele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda exaltação. Se você quer, levante a sua mão e glorifique Ele. As pessoas, existem aqueles que dão uma desculpa ao Senhor, mas existem ainda os piores, aqueles que fogem. E eu te digo uma coisa, eu te digo, faça um alerta: nunca fuja da presença do Senhor, porque isso pode trazer consequências não somente para você, mas aqueles que estão ao teu derredor. Em Jonas capítulo 1, versículo 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, pois, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas, ele teve um chamado missionário que ele não gostava, porque o Senhor chamou ele para ir para a Síria, para pregar para Nínive. Os ninivitas eram inimigos declarados de Israel. Era um povo mau, um povo que decapitava os seus inimigos e colocava em praça pública. Um povo do maior índice de maldade que você possa imaginar. E o Senhor chega para Jonas, o profeta, e diz: vai lá pregar a Nínive, vai pregar que eu vou destruir eles, se eles não se arrependerem. E Jonas sabia que Deus era bom. Jonas sabia que Deus é misericordioso. E ele disse: se eu for, o Senhor vai livrar. Então o que eu vou fazer? Eu não vou. Eu quero que os ninivitas morram. Eu quero que eles sejam destruídos. Mas Deus, na sua infinita bondade, talvez você tenha alguém que você não goste. Talvez você tenha algum familiar que te causa dolo, que ataca você, que fala mal de você. Talvez você tenha alguém no seu trabalho que te persegue. Mas eu te digo, o mesmo sangue que Jesus derramou por você, derramou por ele. Abre a tua boca e fala. Não seja teimoso como Jonas. E ele ali fugiu diante da face do Senhor. E ele ali naquele barco, tranquilo, ali dormindo, roncando, quem sabe sonhando, e voltava ali para Jerusalém, voltava ali para Israel. De repente, uma grande tempestade começa a se formar. Aquelas ondas começam a bater contra aquele barco, que aquele barco ele ia ser destruído. As pessoas ali não sabiam o que fazer. Cada um começava a clamar pelo seu Deus, e nada resolvia. Até que eles descobriram que tinha alguém ali dormindo no porão, e disse: que faz daí, dormente, sai daí, venha nos ajudar. E aquele Jonas, fujão, ele volta ali para o saguão do navio, e de repente aquelas pessoas lançam sortes. Mas antes disso ele disse: olha, tudo isso vos sobreveio por minha causa. Eu sou servo do Deus Todo-Poderoso, e eu estou fugindo da face dele. Aquelas pessoas ainda tentaram mais uma vez: não, peraí, fica quieto, vamos lançar sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Pegaram aquele rapaz, aquele profeta, e jogaram ele no mar. E no momento que ele caiu,
a tempestade cessou, a força das águas ali pararam, e um grande peixe. Eu quero dizer aqui, muitos teólogos dizem que é impossível que uma baleia tenha engolido ele, porque a garganta da baleia é muito fina, e ela só se alimenta de peixes pequenos. Se o Senhor tivesse falado na Bíblia que era uma beta-leite, que era um tricongate, que era um peixe-agulha, eu acreditava, porque o Senhor, Ele pode fazer milagre, Ele pode fazer uma baleia engolir o homem, e essa baleia era engoliu Jonas, e ali ele estava no ventre daquele peixe. Eu quero te dizer, aquelas pessoas que estavam ali no navio, elas não tinham nada a ver com Jonas, mas elas estavam ali pagando um preço, porque havia um profeta que estava fugindo da parte de Deus. Muitas vezes o problema financeiro da tua família não é falta de trabalho, não é falta de capacidade. Muitas vezes a enfermidade que te persegue não é porque Jesus não possa curar e Ele tenha todo o poder. Às vezes os terremotos do dia a dia que vem contra ti, que você não sabe explicar, e muitas vezes a tua família não sabe explicar, e você não vê de onde aquilo está saindo, é porque talvez você esteja fugindo do chamado de Deus. Deus tem um chamado na vida de cada um. Não tem homem, não tem mulher, não tem criança, não tem idoso. Ninguém pode fugir das mãos do Senhor. Por muito tempo, eu quis barganhar com Deus e dizer: Senhor, eu não quero aqui sair da Austrália. Tu me usa do jeito que tu quer aqui está muito bom para mim. Senhor, não deixa do jeito que eu estou aqui congregando, fazendo. E o Senhor, Ele lançou tempestade, Ele lançou força contra os barcos, Ele lançou um vento forte, porque Ele te disse: eis que o tempo é chegado para ti, sai dali, vai para o Brasil e anuncia. O Senhor falou comigo duas coisas. Ele disse: anuncia que eu estou voltando, que o tempo é chegado, pois a igreja do Brasil está adormecida, e vai atrás das ovelhas perdidas, pois elas são importantes para mim. Traz de volta para minha casa. Eu não pude fugir da presença de Deus. Não fuja da presença de Deus. Eu lembro ali do missionário na Austrália, que ele foi enviado por uma obra de São Paulo, e ele estava ali em São Paulo, e ali na Austrália, em Brisbane, fazendo uma obra, e de repente aquela coordenação de missões decidiu mudar ele de lugar, ia tirar ele da Austrália e levar ele para a Bolívia. E sabe o que ele disse? Isso não é de Deus, isso é da carne. Deus não vai mandar aqui para mandar para outro lugar. Por quê? Porque o homem quer coisas aprazíveis. Todo mundo tem chamada para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Inglaterra, mas ninguém quer ir para as comunidades pregar o Evangelho. Ninguém quer ir para as cadeias anunciar o Evangelho. Ninguém quer subir o morro para dizer que Jesus liberta, que Jesus é o mesmo. Ninguém quer ir aqui para o bairro Colinas para dizer que o Senhor tem solução, que não é o governo da Paraíba, mas é Jesus Cristo que dá a solução. As pessoas querem lugares bons para pregar, mas nem sempre a chamada de Deus na tua vida vai ser da maneira que você quer, mas sempre será da maneira que Ele quer. Quantos podem aceitar esse chamado? Quantos podem aceitar? Nós vemos aqui a grande comissão de Jesus Cristo, porque Ele veio aqui à terra, Ele cumpriu todas as coisas para que as vidas fossem salvas e libertas, transformadas. Em Marcos capítulo 16 e 15, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por que Ele disse criatura? Nós vemos aqui que muitas pessoas dizem: ah, eu também sou filho de Deus. Todo mundo fala que é filho de Deus, mas só todos quantos o aceitaram foi-lhes dado o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Para isso precisa que alguém pregue, precisa que alguém aceite e ir para todo mundo e pregue. Existem pessoas em tribos ali perto da Austrália, ali na Papua Nova Guiné,
que eles não conhecem nem carro, que eles quando veem um avião passando, pensam que é um Deus. Quando o sol sai, eles se dobram e adoram. Alguém tem que chegar e dizer: olha, o avião não é o Deus, o sol não é o Deus, o Deus é esse aqui na palavra de Deus. É Ele que quer me transformar de criatura para filho. Alabasudecai. E no versículo 17 fala que esses sinais seguirão os que creem. Sabe por que muitas vezes não há muita conversão hoje em dia? A pessoa vai pregar um evangelho frio, um evangelho com Jesus que não faz mais nada, que parece que os milagres foram feitos apenas para o passado. As liturgias da igreja sobressaem, tomam conta do poder de Deus. Se alguém profetiza, é da carne. Se alguém fala que vai levantar o paralítico, não é mais para o nosso tempo. Hoje parece que o cego não pode mais voltar a enxergar. Parece que o paralítico não pode andar. Eu tenho uma escritura na minha Bíblia, que está aqui, Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu creio que o mesmo milagre que Ele fez no passado, Ele continua fazendo no meio da igreja. Eu não preciso que ninguém me diga, pois eu tenho visto com meus olhos que a terra não há de comer, pois eu serei arrebatado no arrebatamento da igreja. O Senhor curando, o Senhor libertando, Ele curando o paralítico. Esse jovem que a minha esposa falou, nós estávamos orando por ele na igreja, e de repente o corpo dele, a espinha dorsal, começou a se mover como uma serpente, que não tinha estômago, podia vomitar tudo aquilo, e de repente ficou tudo estreito. Ele levantou, jogou fora a bengala e começou a glorificar a Deus, começou a andar, porque o Senhor compromete. A minha esposa estava orando por uma pessoa que ela tinha não sei quantos tumores, mais de 30 tumores malignos. Ela estava condenada a morrer, e depois ali no trabalho de oração, ela começou ali como uma cobra a serpentear ali pelo chão. Alabasudecai, de repente ela se coloca de pé, ela foi liberta, e quando ela fez o exame, estava totalmente curada de todo o câncer, estava totalmente limpa para a glória de Deus. Mas antes passou, Alabasudecai, um aviso: essa mulher, ela foi totalmente curada pelo Senhor, ela recebeu um grande livramento da parte de Deus. Porém, ela voltou para a feitiçaria, e ela negou o Deus que tinha feito o milagre. Ela morreu, sabe de quê? De câncer. E agora, infelizmente, não está no céu, porque ela rejeitou o grande milagre do unigênito Filho de Deus. Quando o Senhor fizer um milagre na tua vida, continue com Ele. Não use apenas o Senhor. Jesus Cristo não é gênio da lâmpada. Ele não é aquele que você aperta o botão só para te dar alguma coisa. Ele quer a tua glória, Ele quer a tua louvor, Ele quer a tua adoração, Ele quer a tua exaltação. E se você quer, levanta a tua mão e adora Ele. Em Lucas 24:47 fala aqui: e em meu nome, não no nome de Giovanni e do pastor Gino, mas no nome de Jesus, em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa palavra aqui, remissão de pecados, no original, ela está ali significando libertação. Os pecadores, eles estão ali presos no pecado. Muitas vezes eles não conseguem se libertar do pecado, das correntes que os prendem, mas tem um que consegue, e o seu nome é Jesus Cristo. Se você prega, Jesus ele cura, Jesus ele salva, Jesus ele liberta, e não tem demônio, não tem Satanás, não tem iniquidade, não
homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Pode ser, não é energia pequena. Pode ser que não tenha ninguém aqui famoso. Pode ser que não tenha um telão muito grande. Pode ser que não tenha jogo de luz. Mas tem Jesus Cristo. Mas tem Jesus. Mas tem Jesus. Se tem Jesus aqui, glorifica Ele. As pessoas hoje saem da igreja porque não tem palavra. Porque não tem a verdadeira palavra que salva, que cura, que liberta. A Assembleia de Deus, ela cresceu de uma maneira assustadoramente. Não foi pregando teologia, não foi tendo parede preta, não foi fazendo grupinho dançando, foi apenas pregando essa mensagem. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza e te leva para o céu. Era essa a pregação. Não precisa encher linguiça, o que precisa é pegar Jesus. Jesus salva. Muitas pessoas analfabetas que nem sabiam o beabá, mas sabiam de uma coisa: Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo e te leva para o céu. É essa a melhor pregação. É essa a pregação que pregar. Hoje em dia, parece que eu vejo nas redes sociais pessoas, coaches, ensinando: pastor, se a tua igreja tem pouca gente, talvez seja a liturgia do culto. Eu quero te ensinar aqui uma fórmula mágica, que tu vai sair de 10 para 100 membros em 2 semanas. Eu digo: sai, aparta-te de mim, Satanás. Nós não queremos uma igreja com número. A igreja primitiva, ela era uma igreja de pregação nas casas. Por isso que a pregação do Evangelho chama-se homilia, que é pregação do Evangelho em família. Não existiam igrejas com 5.000 membros. Não existiam igrejas com 10.000 membros, com jogo de luz, com aquela parafernália toda. Mas existia Jesus. Eles testificavam: e aquele mesmo Jesus que morreu crucificado, vós os vivos, subir ao céu, ele voltará. Era a pregação. A pregação verdadeira é do Evangelho. Em Lucas capítulo 5, verso 10, a parte B, nós vemos aqui algo muito importante. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Nós vemos Mateus e Marcos que não tem essa ênfase de Lucas. Pedro estava ali pescando, um homem experiente, um pescador que sabia o que estava fazendo com as suas redes. E a Bíblia diz que eles lançaram as redes a noite toda e não pegaram nada. Como é que alguém que pesca a vida toda, mas naquela hora não conseguiu pegar nada? E Jesus chega e diz: olha, Pedro, lança novamente a rede. Mas, Senhor, nós pescamos a noite toda e não conseguimos apanhar nada. Talvez na sua mente ele estava dizendo: Senhor, tu não sabes que eu sou pescador? Eu já faço isso há muito tempo. Eu sei o que estou fazendo. É porque a maré não estava para peixe, Senhor. E Jesus olha para ele e ele diz: Senhor, por que tu estás ordenando? Eu vou fazer. Ele joga a rede. E quando ele joga a rede, aquela rede toca ali naquele mar. Logo vem aquele peixe, aquela pescaria maravilhosa, que aquela rede não conseguia mais comportar todos os peixes que estavam ali e começavam a se romper. Pega ajuda Pedro, pega ajuda Tiago, pega ajuda João, traz um outro barco de reserva, porque não cabe. E o Senhor olha para Pedro, e Pedro diz que não é qualquer um que estava aqui. E ele diz: Pedro, eu te farei agora pescador de homens. O que Jesus mostrou para Pedro, presta atenção, o que Jesus mostrou para Pedro foi: Pedro, eu sei que tu é um grande pescador, eu sei que tu é um bom empresário, tu pesca peixe, depois o peixeiro vem comprar para vender na feira, eu sei que tu sabes fazer isso, mas eu quero te dizer uma coisa: quem dá a tua providência sou eu. O que Jesus estava dizendo: tu pode ser o maior empresário do mundo, tu pode ser um grande entrepreneur, uma pessoa de negócio que tem um trabalho muito bom, que te dê um grande rendimento, mas o Senhor
não vai mais pescar peixe para vender na feira. Tu vais pescar homens, porque sabe de uma coisa? Tu pode ter até uma conta aqui, tu pode ter uma conta com muito dinheiro aqui, mas isso daqui vai ficar, não vale nada. Mas quando tu pescar homens para mim, Pedro, tu tem o teu tesouro lá na glória. Tu tem o teu tesouro lá na glória. Tu tem a tua mansão lá na glória. Talvez você não consiga comprar uma casa aqui, mas tu tem uma casa que ela é muito melhor do que esse Alphaville que tem aqui. A tua casa não tem dinheiro, não tem construtor, não tem engenheiro, não tem riqueza dessa terra que possa comparar. Tudo que você faz para Deus, tudo que você faz está registrado no caderno dele, está anotado no caderno dele. Quando você chegar lá, há um grande tesouro, que te espera. Mas eu quero entrar aqui na parte final da palavra que o Senhor me deu, no tema que o Senhor nos deu, a chamada, 3 tipos de chamada missionária. A primeira chamada missionária da terra, Atos capítulo 16, verso 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia, glória a Deus. Paulo, missionário, estava ali dormindo e pensando. Eu também gosto de fazer isso. Quando eu vou dormir, eu fico pensando nas coisas de Deus e sempre dizendo: Senhor, fala comigo como tu falaste antes. Tu já me deste um arrebatamento, tu já me falaste um mistério. Aí não fala sempre, porque quem sou eu? Entendeu? Aquilo que ele já me mostrou já é algo inefável. Eu disse: Senhor, me mostra o que tu queres, mostra o que tu tens, como tu queres que eu vá. Traz um bom encontro, traz as pessoas, tira aquele que não vem de ti, traz aquele que é de ti. E Paulo estava ali, e de repente aparece um varão, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que era aquilo? Era um pedido de socorro. A Macedônia não havia conhecido, não havia ouvido falar de Jesus Cristo. E aquele homem fala para Paulo, e Paulo, quando acorda, ele diz: eu acho que é necessário passarmos a Macedônia. E ele vai para aquele lugar, e Lídia é a primeira diaconisa ali alcançada. A igreja de Filipe, ela é instituída, e essa igreja foi uma igreja maravilhosa, uma das que mais esteve do lado de Paulo. Aquela palavra ali se cumpriu, aonde a Macedônia, ela foi alcançada pelo Senhor. Eu estava vendo um relato que eu fiquei atônito, que eu não sabia que era assim. A Paraíba, ela é o terceiro estado menos evangélico da federação. Ela só perde para 2 estados. Ela está em terceiro lugar, junto com o Ceará. Eu pensei que aqui tinha muito mais gente crente, que tinha muito mais gente salvo, que tinha muito mais gente na verdade. E o que é que isso traz ao meu coração? E eu quero que o Senhor traga ao teu coração. Existem aí muitos campos que estão brancos, prontos para a colheita, muitos interiores que as pessoas precisam ouvir falar de Jesus, muitos lugares nesse estado aqui da Paraíba que pessoas precisam ser libertas, precisam ser transformadas. E quem é o Paulo que Deus vai levar? É você, meu irmão, é você, meu irmão. Abre o teu, alaia camador de planezer, camaio truque, toca mais, abre o teu entendimento espiritual e deixa Deus falar contigo. O que é que o Senhor está falando quando tu está dormindo? Não queira estar ouvindo o próximo capítulo da novela, ou quem é que vai ganhar a Copa do Mundo. Queira ouvir: Senhor, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. O que é que tu diz para mim? Eis-me aqui. A Paraíba precisa de você. Você não está aqui apenas para passear ali em Cabo Branco, para passear ali em Manaíra e admirar que lugar bonito é a Paraíba. Você está aqui para proclamar Jesus Cristo. Você está aqui para ganhar almas para Ele. Vai para os presídios, vai para Colinas, vai para os interiores e anuncia Jesus. O Senhor diz: passa a Paraíba e ajuda-nos. É esse o chamado da terra aqui para você. Alabassulecai. Em Lucas 9, 2 ao 4,
o Senhor fala aqui, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa que entrares, fica ali e dali não saireis. A chamada missionária da terra, ela tem a direção de Deus. E como eu já disse antes, Jesus disse: olha, vai, mas Senhor, tu tens aí comida para mim? Tu tens aí um cartão de crédito missionário para quando eu tiver necessidade eu agir? Senhor, tu tens algum telefone de algum político que eu possa ligar quando eu tiver alguma necessidade? E nada leveis convosco pelo caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Se está faltando o pão, Ele é aquele que multiplica o pão. Se está faltando dinheiro para pagar imposto, Ele manda um peixe trazer a moeda para você poder pagar. Se está faltando bordões, vestes, Ele te veste de púrpura e de linho fino. Ele não te deixa passar necessidade. E o Senhor fala: curar os enfermos, a obra missionária. Eu insisto em dizer isso, porque eu vejo missionários indo para outros países para apenas passear na praia. A obra missionária tem que se seguir dos sinais, tem que ter poder, tem que ter libertação, tem que ter cura, tem que ter transformação. Uma obra missionária é sem isso. Uma obra missionária é apenas férias. A palavra de Deus, ela é poder para curar, ela é poder para libertar. Nada leveis convosco pelo caminho. Seja qual for aqui a tua chamada da terra, minha irmã, não te preocupa não, porque o Senhor é contigo. Ele, aquele mesmo que te chamou, Ele vai prover. Viva pela fé e creia. É palavra de Jesus, não é de pastorão, não é palavra de profeta, não, é palavra do próprio Cristo. Ele supre todas as tuas necessidades. A chamada missionária da terra, a Paraíba clama e espera por você. É esse lugar que você está, é a sua Jerusalém. Vai pregar pelos cantos, vai pregar para a tua família, vai pregar no teu trabalho, vai pregar no ônibus, e deixa que o Senhor faz o resto. Palavra solitária. Mas nós vemos uma chamada missionária terrível, que essa chamada eu não quero para ninguém. Eu não posso nem dizer para o maior inimigo, porque o maior inimigo é Satanás, ele já está condenado. Mas é uma chamada que eu não quero para ninguém. Em Lucas capítulo 16, 27 e 28, a chamada missionária do inferno. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Jesus fala ali, conta naquela parábola, que existia um rico que se vestia de púrpura, de todo o dinheiro, e vivia de forma dissoluta. Mas vivia também um homem chamado Lázaro, que não é aquele mesmo Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria, é outro Lázaro. Ele era um mendigo, e ele estava ali às portas daquele rico. E os cachorros vinham e lambiam as suas chagas, e lambiam as suas feridas. E quem sabe aquele rico passava todo dia e dizia: olha que mendigo sujo, sai daqui, vai para lá, eu não quero me sujar contigo, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu sou famoso. E aquele rico estava ali, aquele pobre estava ali, cheio de chagas, talvez passando fome, talvez passando necessidade. Jesus fala que os dois morrem. O pobre ali, o Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, porque Jesus Cristo não havia ainda ascenso ao céu. E aquelas pessoas que morriam tementes de Deus, eles ficavam num lugar chamado seio de Abraão. Aquele lugar era um lugar ali de preparação, para que quando o Senhor fosse ressurreto e cumprisse o seu plano aqui, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, comprando o homem de volta para Deus, aquilo que estava ali cativo no cativeiro, subiu para a glória, e não havia mais necessidade do seio de Abraão. Mas aquele rico, ele estava ali, sendo atormentado por aquelas chamas, queimando ali no fogo do inferno. E ele diz: Pai Abraão, peço-te, rogo-te, peça ao mendigo Lázaro que ele molhe a ponta do seu dedo na água e toque na minha língua, porque grande é o meu tormento nessa
casa que o inferno é verdadeiro, que o tormento é real, para que meus irmãos não venham para esse lugar terrível. Nós vivemos aqui em uma sociedade que muitas vezes crê que existe um purgatório. Eu tenho na minha família católicos, eu tenho na minha família espíritas, eu tenho na minha família pessoas de outra religião, mas eles muitas vezes creem que quando o ser humano morrer, ele vai para um lugar purgatório, para que possa ali ser queimado por um fogo atenuoso, um fogo que não causa dano, mas vai ali purificando ele até que ele seja santificado e vá para a glória. Outros acreditam que, não, eu posso viver aqui de qualquer maneira, porque eu vou morrer e eu vou reencarnar, então não tem problema, eu vivo de qualquer forma. Mas a Bíblia fala em Hebreus que está ordenado ao homem morrer uma única vez, seguindo o juízo. O inferno é real, o inferno existe. Existem pessoas que contam testemunhos nos hospitais, enfermeiras que se converteram ao Evangelho. Eu estava lendo um trecho de um livro e ela fala que quando uma pessoa morre sem Cristo, muitas vezes um ateu, muitas vezes alguém que recusou a Cristo, ela morre de maneira agonizante e muitas vezes diz: tirem daqui, tirem esses que vêm aqui me buscar, esses que estão me queimando, eu não quero isso. E de repente elas partem e muitas pessoas dizem, um dito, uma das popular, todo mundo diz: descanse em paz. Mas eu quero que você reflita: será que essa pessoa que morreu está de fato descansando em paz? Ela pode estar agora queimando no fogo do inferno para todo sempre e não tem saída. Quando chega lá não tem mais volta. Aquele rico, ele vivia ali de uma forma dissoluta, achando que a sua vida era aquilo. Mas Lázaro, ele tinha temor de Deus. Eu quero vos dizer que o rico não foi para o inferno porque era rico, e o pobre não foi para o céu porque era pobre. Não é o dinheiro que nos condena, nem a pobreza que nos salva. Quem nos salva é Jesus Cristo. O que o Senhor estava dizendo nessa passagem é que não vale a pena o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não vale a pena o homem viver nos deleites, nos prazeres, nas riquezas, na fama, e quando ele morrer, ele ir para o inferno, um lugar de tormento, onde ele ficará lá por toda a eternidade. Não troca 80 anos, 90 anos da tua vida por uma eternidade toda no inferno. O inferno não foi criado para ti. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos caídos. O Senhor criou para ti o céu. O Senhor criou para ti o céu. Ele criou um lugar que não é daqui. Alaba sobre o Pai. Muitas pessoas famosas viviam aqui de maneira maravilhosa. Tinham tudo e não tinham nada. Porque sem Jesus a gente não tem nada. Alaba sobre o Pai. Se você conhece alguém que está perdido, se você conhece alguém que está aparecendo, não te preocupe se eles vão dizer o nome de você. Não te preocupe se vão querer te bater. Não te preocupe se não vão querer mais falar com você. Anuncia para ele. Homem, não vale a pena tu perder a vida, tu ganhar o mundo todo e perder a tua alma. O inferno é real. Essa é uma chamada que eu tenho certeza que dói no coração de Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz para salvar a todo aquele que crê. Anuncia em Ezequiel 3,18. A palavra de Deus diz: já estamos terminando. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando tu para avisar o ímpio acerca do seu caminho. O ímpio vai salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue, alaba o seu sangue da tua mão levarei. Ezequiel, ele era conhecido como o Atalaia. O Atalaia é aquele que está numa torre alta de vigília, vendo aonde os loucos devoradores vêm, vendo aonde os demônios querem entrar na tua casa, vendo aonde vem todas as artimanhas do inimigo. Ele era um Atalaia, estava na torre de vigília, e o Senhor fala para ele: Ezequiel,
fala ao ímpio do seu pecado, porque se tu não falares, eu vou cobrar de ti, Ezequiel. A palavra que tu tem para entregar, é tu que tem que entregar. O Senhor pode levantar, outra pessoa pode, mas a tua palavra ficou muda diante do reino de Deus. Porque tu não entregaste. Não te cales, abre a tua boca, não tenha vergonha não. Vergonha é viver no pecado, morrer para o inferno. Anuncia Jesus, fala Jesus, seja uma atalaia, seja uma atalaia. Quantos atalaias tem aqui? Levanta seu mão para eu quero ver. Quantos atalaias tem aqui? Quantos guerreiros na torre de vigília tem aqui? O Senhor te levantou para avisar. Por isso que eu glorifico a Deus pela vida do pastor Gildo. Eu digo a mesma coisa. Eu digo, eu não quero que ninguém goste de mim. Eu não prego para que ninguém demonstre amor por mim. Eu não prego para que ninguém bata nas minhas costas e diga muito bem. Eu prego para que chegar diante de Deus, vão dobrar o meu joelho e ele dizer, servo bom e fiel, tu falaste aquilo que eu te mandei. Não te preocupa com isso, te preocupa comigo. Eu quero o carinho de Deus. Eu quero dobrar o meu joelho de madrugada e chorar na presença dele e sentir que ele está comigo. Porque para mim é pura coisa. Não adianta ter riqueza, não adianta pregar no mundo todo e ser um fantoche. Prega para agradar o povo, prega para agradar a Globo, prega para agradar o pastor, prega para agradar o teu Deus. Muitos profetas morreram cerrados no meio. Profetas morreram crucificados de cabeça para baixo. Muitos morreram à espada, muitos morreram decapitados, mas não negaram ao seu Senhor. Não nega, meu irmão. Tu é chamado para ser uma atalaia. E para finalizar, a chamada mais maravilhosa que existe na vida de cada um. Essa chamada ao Senhor, Ele quer te chamar hoje. Você crê? A chamada missionária do céu. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós vemos essa palavra, Alabasudecai, no original hebraico, esse quem não é um qualquer. O Senhor não está procurando um cachorro de rua para enviar. Ele está procurando alguém que se coloca na posição para ser enviado. Alguém que se coloca na posição para ser ensinado. Alguém que diz: Senhor, eu estou aqui, muda a minha vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como Ele purificou os lábios do profeta com Atenaz, com uma bola de fogo, Ele pode purificar os teus lábios. Aquilo que te prende, aquilo que te segura, Ele pode quebrar essas amarras. Mas Ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que tem alguém aqui na Adefave? Será que tem algum missionário, meu Deus, aqui nessa igreja que tu vais enviar? Eu sei que para ti não há impossível. O que basta é você crer, é você aceitar, é você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aceitar essa chamada é você recusar o seu próprio eu. Quando o Senhor diz: a quem enviarei, não é qualquer um, é aquele que se doa completamente para o Senhor. É dizer: Senhor, eu tinha planos, eu tinha projetos, eu tinha algo que eu queria fazer, mas a tua chamada era muito maior. A tua chamada era muito maior. O teu propósito é muito maior. As almas valem muito mais. As almas valem muito mais. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, ele aceitou esse chamado. Será que você vai aceitar esse chamado nessa noite? A Bíblia fala, para terminarmos, Ezequiel capítulo 22, verso 30. Essa palavra é fantástica e maravilhosa, que diz: e busquei dentre eles um homem, aqui está no sentido genérico, pode ser homem ou mulher, que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse,
mas a ninguém o achei. Essa palavra da brecha, muitas vezes pregamos ela sem entender o contexto real dessa palavra. Quando o Senhor fala que estava procurando alguém na brecha, Ele está falando no sentido militar. Ele está falando militarmente. Naquela época havia muitas guerras de reinos contra reinos, e era muito comum que toda cidade ela era fortificada. Toda cidade tem um muro. Muitas vezes nós vemos aqui no Brasil, por causa da segurança pública, muitas casas têm um muro alto. Na Austrália, muitas casas não têm muro. O ladrão, ele pode chegar na porta da minha casa e bater. Ele pode pular o muro porque é baixo. Lá não tem muro alto. Lá não tem cerca elétrica. Lá não tem aqueles grampos para o ladrão não entrar. Porque outrora era um país seguro e agora estão pagando o preço, porque o mal ele se multiplica em todo o mundo. Não importa se é país pelo mundo, não importa se é Brasil, se é África. E nós aqui nas nossas casas, nós temos um muro. O Senhor está falando ali que aquelas cidades eram fortificadas com um muro muito grande. E quando ele fala, eles estão procurando alguém que se coloca na brecha do muro, o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que quando o exército inimigo, ele bombardeia, ele catapulta, ele manda pedra, ele manda o exército bombardear, muitas vezes aquele muro ele racha, e aquele muro ele fica com fendas, 1, 2, 3, 4, 5 fendas, e é necessário que um soldado levante a sua mão, se coloque à disposição e fique naquela brecha, impedindo que o exército inimigo passe e entre na cidade. E eu quero dizer, quantos soldados aqui, quantas soldadas aqui nós temos para colocar na brecha. O inimigo ele luta contra a tua casa, o inimigo luta contra a tua família, o inimigo luta contra os teus filhos para destruir, para roubar, para matar, para destruir. E muitas vezes você já começa a ver uma brecha, você já começa a ver uma fenda, mas eu te digo, não desista, se coloque na brecha, se coloque na fenda e diga, por aqui não vai passar, ele vem por um caminho, mas você, ele tem que fugir. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista da tua igreja, não desista da tua cidade, não desista do teu estado. Prega a palavra de Deus, te coloca na brecha. Muitas cidades estão rompidas, estão quebradas aqueles muros, e o inimigo tem passagem livre. Mas nessa noite eu quero te dizer que o Senhor vai levantar o pedreiro, o Senhor vai colocar o reboco, e aquilo que estava quebrado, o Senhor vai consertar. Tu coloca de pé, coloca de pé em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem um chamado para ti.